Bem, meu trabalho é sobre o manejo produtivo de Paraqueirodon axteroide com a integração de produção de plantas submersas e Elodea. Eu sou a primeira autora, Shadai Mendes, e aí nós temos outros autores, como a Leidiane Resistiu, João Pedro e o Anderson. Este trabalho, ele é sobre... Ele é sobre a produção, né, a produção de aquaponia entre esse peixe, né, que a gente chama de tetraneon, e aí uma das plantas que nós utilizamos dentro da aquaponia foi a Elodea. O peixe Paraqueirodon, ele é um peixe empresas que realmente fazem a produção desse tetraneon, né? Então, é interessante que quanto mais dados a gente obter sobre a espécie, mais dados a gente consegue sobre o manejo, e aí, quem sabe no futuro, até fazer um estudo bem bacana, fazer a reprodução dele em cativeiro, né? Então, a ideia primeiro é trabalhar com o manejo, e no futuro, quem sabe, fazer a reprodução dessa espécie. Porque para poder diminuir o esforço de pesca. Um dado interessante que nessa época de seca, essas espécies, tanto tetraneon como outras espécies de ornamental, elas estão sendo mais coletadas na natureza, né? Porque como elas ficam mais isoladas, né? Então os pescadores estão pescando mais elas, então está ocorrendo uma sobrepesca, né? Agora nessa época de seca. Foi relatado, né, alguns pescadores dizendo que, uau, tá tendo muito peixe ornamental, vai vender muito e tal. E aí, assim, poxa, né, mas na verdade está tendo uma sobrepesca, né, tá retirando a mais do que eles retiram normalmente. Então, o Paraqueirodon axeroide, ele é um caracite, né, ele é uma espécie comum de água doce, ele vem apresentando uma expansão no seu mercado, ele é uma espécie que é muito vendida também na Ásia, né, as pessoas gostam muito dele por causa desse azul neon, né? E eles nadam em cardume muito bonito. E aí a espécie que a gente quis trabalhar é a Elodea. Essa espécie, ela consegue capturar o nitrogênio e o fósforo da água, né, fazer essa remoção, e ela também ajuda na oxigenação da água. Uma outra situação também que a Elodea faz é que além dela ela pode ser utilizada até como tratamento de, é, de esgoto, né, de resíduos, né, e tem alguns trabalhos com ela muito interessantes, mas não na área de peixes ornamentais, não na área de agricultura ornamental, e sim na área de estudo dentro do ecossistema dela. Então, o objetivo do trabalho foi observar dados sobre conservação e manejo produtivo de Paraquedon axeroide, a integração de produção de plantas submersas, ELODEA. Então, o nosso trabalho foi feito com 9 caixas com os peixes, né, formar o sistema de aquaponia, recirculação de água, e os 9 caixas foram com a produção de plantas submersas. Então, a água recirculada das águas dos peixes para as plantas, né? Então, as plantas, elas filtravam e utilizavam os resíduos dos peixes também para obter crescimento. Então, a gente plantou a Elodea dentro desses tubetes, né? Elas foram inseridas em caixas de 500 litros. Então, o estudo avaliou o crescimento das plantas frente às densidades estocásticas, que foi tratamento A, 50 peixes por metro cúbico, tratamento B, 70 peixes por metro cúbico, e tratamento C, 80 peixes por metro cúbico. Então, nós observamos, né, que o tetraneon, eles eram selvagens, a gente tinha adquirido ele na natureza também, e eles não se adaptaram no primeiro de sistema de aquaponia, né? Essa questão de recirculação de água, eles eram muito fraquinhos, né? Não eram muito resistentes, e aí então eles acabaram morrendo, né? Então a gente teve uma alta mortalidade
em todos os tratamentos no primeiro dia. A gente ficou até muito assustado, né? E nós tentávamos recuperar de alguma maneira, né, os peixes, e mesmo assim, no primeiro dia, a gente houve uma alta mortalidade, né? Até a gente adaptar o sistema para a sobrevivência deles. E a densidade estocar 50 peixes por metro cúbico, ele apresentou a maior taxa de sobrevivência entre as espécies, e foi onde a Elodea também ela teve maior desenvolvimento, né, em relação ao crescimento, foi nessa densidade estocástica. Então, o sistema de acompanhia de fluxo contínuo ele não foi adequado para o cultivo integrado Axerold e Elodea, apesar de a qualidade ter ficado entre os parâmetros físicos e químicos, então foram recomendados para manejo de recursos ornamentais. Com isso, a coleta de dados dessa produção de organismos aquáticos ornamentais contribui para a comunidade acadêmica, pois então, a partir dessas informações, a gente pode realizar futuras pesquisas científicas e observar, né, o uso de outras espécies e densidades também. A gente pode também brincar com a densidade e também mudar de sistema, né, ao utilizar um sistema, em vez de ser recirculação de água, a gente pode utilizar um sistema estático, só que com outro tipo de filtração. E aí, então, nós agradecemos, né, pela oportunidade, e aí, qualquer dúvida, né, nós estamos à disposição.